Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massarani e vamos ver nesse vídeo o conceito de suspensão da realidade, algo que, se não for respeitado em nossa obra, pode causar a ruína de toda a narrativa. Mãos à obra! Estamos no meu site, massarani.com.br, o Além do Cotidiano, onde nós temos aqui um curso completo de roteiro e escrita, unidade 1, a história, a suspensão da realidade, estabelecendo os limites de sua história. Lembrando que o vídeo é uma ferramenta complementar ao texto, é importante que vocês leiam o texto. Podemos dizer, toda vez que um filme começa, que a cortina do teatro se levanta para uma peça se iniciar, que a gente abre a primeira página de um livro, é estabelecido uma espécie de contrato entre o autor e o público. Em troca de receber e sentir as emoções de uma história, o público vai realizar, a audiência faz o que a gente chama de suspensão da realidade. Um conceito muito importante. Ou seja, por aquele período de tempo, nós não vamos mais estar em nosso mundo, e sim vamos nos transportar para o mundo criado pelo autor. Então, a nossa ideia de realidade, de certa forma, vai ser suspensa para a gente poder mergulhar, podermos entregar as nossas emoções para esse mundo. O roteirista, o escritor, enfim, durante o processo de construção da obra, ele deve ter muito cuidado na hora de construir o seu mundo e estabelecer quais são as regras desse mundo. Ele tem que ficar muito atento ao longo da obra para ele não romper com os limites desse mundo ficcional. Ou seja, quebrar a coerência desse mundo de tal forma que expulse a audiência dele. Esse é um dos erros mais graves que um escritor, que uma obra narrativa pode ter. Por quê? Depois que há essa quebra de coerência e a audiência é jogada para fora do mundo, ela para e pensa, isso poderia ter acontecido? O que houve aqui? Isso é possível dentro desse mundo? Quando a audiência é jogada para fora da obra, dificilmente ela retorna. E aí, então, o autor acaba perdendo essa audiência, que fica desinteressada e, muitas vezes, até revoltada com o acontecido. O escritor deve ter muito cuidado com isso. Separei aqui alguns exemplos para a gente. Acho que o Guerra nas Estrelas é um ótimo exemplo. O George Lucas, então, quando ele fez a primeira trilogia da Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi, ele vai criar todo um mundo ficcional, de ficção científica, um mundo onde existe naves espaciais, onde temos som no vácuo do espaço, onde nós temos uma luta constante entre os rebeldes e o maléfico Império, temos milhões, bilhões de espécies alienígenas, distintas, planetas, enfim, inúmeros planetas, sabres de luz, naves gigantescas, porém, praticamente em nenhum momento da primeira trilogia a gente duvida da coerência desse mundo, porque o George Lucas respeitou as regras que ele mesmo criou. A audiência tem uma suspensão da realidade, é uma obra de ficção científica. As regras daquele mundo são apresentadas, os habitantes, toda a coerência do mundo, e aquela coerência faz o sentido, todo o sentido na trilogia, não é quebrada, praticamente não é quebrada em nenhum momento. Anos e anos depois, quando ele resolve fazer uma nova trilogia, que seria antecessora da primeira trilogia, muitas críticas, o George Lucas vai receber muitas críticas, porque em vários momentos ele vai quebrar com a suspensão da realidade, ele vai quebrar com a coerência do que ele havia previamente estabelecido. Talvez uma das críticas mais fortes dessa trilogia que o George Lucas fez após a primeira tenha sido relacionada ao Darth Vader, ao Anakin Skywalker. Uma das críticas mais fortes é de que ele teria ido para o lado negro da força muito rápido. Ou seja, houve indícios do personagem de que era um personagem instável psicologicamente, de que poderia sim cometer alguma determinada atrocidade, mas em questão de minutos, no terceiro filme dessa trilogia, ele passa a se tornar extremamente maléfico, inclusive chacinando crianças.
Ora, em nenhum momento da trilogia talvez tenha tido algum indício de que ele poderia tomar esse tipo de atitude, principalmente, né, uma maneira de tal intensidade. Isso é aberto a debate, mas o que ocorreu é que muita gente foi lançada para fora, né, da coerência daquele mundo, por causa da suspensão da realidade, para fora da obra. Ou seja, será que ele não está exagerando aí? Porque o George Lucas não se preocupou em colocar alguns pontos prévios, indícios fortes de que uma chacina de crianças poderia ser feita. E aí entra uma coisa fundamental, que é a diferença entre ficção e realidade. O curioso é que essa crítica que a gente está fazendo não é uma crítica relacionada à ficção científica em si, ao mundo ficcional que ele criou, espacial, e sim ao comportamento humano, que a gente acaba se identificando. E a gente conhece muito sobre o comportamento humano. É muito importante, a ficção não é a realidade. A ficção é uma representação da realidade feita por um autor. O que isso quer dizer? Quer dizer que coisas que acontecem na realidade muitas vezes não vão funcionar bem na ficção. A questão das coincidências é um exemplo. Se o escritor faz um roteiro, uma obra, enfim, com muitas coincidências, a audiência não gosta. Por quê? É sinônimo de preguiça, e é difícil a gente perceber em nossas vidas muitas coincidências. O interessante é que no mundo, entre aspas, real, coincidências acontecem o tempo inteiro nas nossas vidas. Mas quando essas coincidências são passadas por uma obra narrativa, é sinônimo de preguiça do escritor. Então, as coincidências mostram muito bem a diferença entre o mundo ficcional e a nossa realidade. Outro ponto muito importante também é que o escritor ele deve colocar no nosso mundo, entre aspas, real, existem N casos de colapso mental, de psicopatia. A pessoa, de repente, sem não ter dado quase indícios disso, fazer uma chacina, por exemplo, em crianças, como é o caso que a gente está comentando. Então, no mundo real, isso acontece. Na ficção, é preciso que o escritor estabeleça indícios anteriores. A mudança repentina de comportamento numa obra ficcional não é bem vista pela audiência. A audiência ela quer buscar explicações para tudo que acontece em uma obra. E aí é função do escritor colocar alguns indícios prévios dentro daquela obra de que as ações dos personagens são coerentes com o comportamento anteriormente mostrado. Então, numa obra ficcional, é muito importante, caso a gente vá ter uma mudança drástica, uma ação drástica de um personagem, que esses indícios tenham sido previamente estabelecidos. Então, esses dois exemplos, a questão das coincidências e de mudanças repentinas de comportamento, mostram uma diferença entre o mundo ficcional e, entre aspas, o mundo real. O escritor deve ficar muito atento a isso. Um outro exemplo que temos aqui é o da novela Avenida Brasil, que fez muito sucesso em 2012, uma novela do João Emanuel Carneiro, cujo tema central é o tema de vingança, passa-se no subúrbio do Rio de Janeiro, e em determinado momento, uma personagem chamada Nina fica em posse de envelopes com fotos comprometedoras, envolvendo a sua inimiga com um amante. O que vai acontecer? Passa-se dias e dias e ela não faz nenhuma cópia dessas fotos comprometedoras. Ela não digitaliza as fotos para passar por um pendrive, enfim, para mandar para o e-mail de alguém, ou nem duplica, nem faz cópias duplicadas dessas fotos. Nenhum personagem aconselha também ela a fazer isso. E a personagem, ela passou anos no exterior, ela tem um certo nível intelectual, em nenhum momento da obra pareceu que ela não tinha familiaridade com o básico da tecnologia, e isso foi incomodando a audiência cada vez mais, porque a audiência fica meio consternada, porque ela não faz cópia dessas fotos. Então, a trama foi caminhando para ela perder as fotos e não realizar nenhuma cópia delas, o que quebrou completamente a suspensão da realidade. Quando a audiência para pensar na coerência de algo que está na obra, não é um bom sinal.
não é um bom sinal. O escritor tem que ficar muito atento a isso. Numa novela, que geralmente é longa, de meses, dá tempo do escritor se recuperar disso. Agora, por exemplo, num filme de 2 horas, muito difícil. Se houver uma suspensão da realidade, a quebra da suspensão da realidade logo no início da obra, então, dificilmente a audiência ela vai se recuperar disso ali, né? Ela vai voltar para a imersão na obra 100%. O autor, o escritor, ele tem que fazer na hora, antes até de começar a escrita, isso a gente vê em outro texto, né, do site, a gente tem que saber preparar uma obra antes de começar a escrevê-la. Ele tem que fazer uma pesquisa, ele tem que construir o seu mundo ficcional com detalhes. Ora, o mundo ficcional vai ser, entre aspas, o mesmo que o mundo real. Então vamos ter cuidado para não rompermos, né, com os limites desse nosso mundo. Tá? Ou o mundo vai ser outro, de ficção científica. Então vamos construir esse mundo com detalhes. Se a gente não tiver muito cuidado na hora da construção desse mundo, a gente vai criar um mundo estereotipado. A gente vai criar um mundo cheio de clichês. O escritor ele deve pesquisar o máximo possível do seu mundo, construir ele com detalhes. Se ele for fazer uma história, eu uso aqui no texto como exemplo, se ele vai fazer uma história sobre depressão, ele tem que saber tudo sobre depressão. Ele tem que saber os minuciosos detalhes para evitar o clichê. Se ele vai fazer uma obra, por exemplo, no subúrbio do Rio de Janeiro, ele tem que estudar muito o subúrbio do Rio de Janeiro, tem que ir lá visitar, entrevistar jornalistas, falar com a polícia, falar com os habitantes do local, saber tudo sobre aquela região periférica. Porque o subúrbio do Rio de Janeiro, ou de um local dentro do Rio de Janeiro, né, de uma comunidade, as comunidades do Rio de Janeiro já são muito diferentes entre si. Imagina com o restante do país. Então, se a gente só usa, entre aspas, o senso comum, todo mundo sabe como que é uma favela, uma comunidade, a gente acaba entrando num eixo perigosíssimo de fazer personagens e um mundo altamente estereotipado, preguiçoso, de certa forma, irreal. Outro ponto, se formos fazer também uma obra histórica, o escritor tem que estudar muito aquela época, a vestimenta, os costumes. É óbvio que uma obra histórica, a gente não vai poder colocar todos os costumes daquela época, senão a gente vai alienar muito a audiência, enfim. A gente vai ter que fazer uma certa relação do comportamento daquela época com o nosso, até porque a gente tem que cativar a audiência de certa forma. Mas tem que ter toda uma pesquisa, tem que ter todo um cuidado na criação do nosso mundo ficcional, na criação dos personagens, na pesquisa da região e sobre o tema a ser estudado. Isso é muito importante para que a audiência fique presa em nossa obra. Então, queridos, a suspensão da realidade é um conceito muito importante que deve ser o tempo inteiro levado em consideração pelo escritor para evitar o rompimento desse contrato. A audiência ela quer sentir emoções, ela vai mergulhar na nossa obra para poder sentir essas emoções. E em troca, então, vamos dar uma história coerente e honesta dentro dos limites para essa audiência. Coloquei aqui no final alguns exercícios. Vamos fazer as seguintes perguntas. Onde se passa a minha obra? Vou fazer uma obra narrativa, onde ela vai se passar? Quais são os habitantes do meu mundo? Como as pessoas vivem nesse meu mundo ficcional? Estou falando até para obras feitas, se você for escrever sobre o seu bairro. A gente, quando para e analisa com calma, a gente percebe que sabe muito pouco, até da nossa vizinhança. A gente mal sabe quem mora na rua vizinha e quais são os costumes de locais muito próximos aos nossos. O escritor tem que ter esse cuidado. Qual o relevo, o clima e a arquitetura do local? Já repararam que grandes obras, elas dão muita atenção ao clima, dão atenção às características físicas de um local? Se numa época está quente ou está frio, é outono, primavera, enfim, se tem montanha, se não tem. Isso faz toda a diferença. São esses detalhes que fazem a diferença, que fazem com que a audiência mergulhe mesmo dentro da nossa narrativa. E por fim, muito importante, central para o nosso vídeo,
a realização de determinada ação por um personagem fere a coerência desse mundo? Se eu estabelecer, por exemplo, no mundo de ficção científica, que existe teletransporte, mas que duas pessoas não podem se teletransportar ao mesmo tempo, então eu passo, por exemplo, boa parte da obra as pessoas se teletransportando, e há uma regra que impossibilita o teletransporte de duas pessoas. Senão elas vão, entre aspas, morrer, né, se desintegrar. Mas em determinado momento, né, por uma falha de roteiro, ou para tentar forçar a barra de uma situação narrativa, duas pessoas entram no teletransporte. E, de certa forma, conseguem sobreviver. E não há uma explicação meio que plausível para isso. Houve uma quebra da suspensão da realidade. Porque a audiência, desde o início, aceita a existência de teletransporte, mas como algo com regras estabelecidas. E se essas regras são quebradas, a suspensão da realidade também é. Então é importante, a suspensão da realidade não é só em obra de ficção científica, pelo contrário, em todas as obras. Mais uma vez, um grande prazer, espero que o vídeo tenha sido de grande utilidade para vocês. Bons estudos e até a próxima!